Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Quando eu escolhi Bolsonaro para ser presidente da República, fiz isso aí pelo liberalismo econômico do Paulo Guedes, pelo senso de justiça do Sérgio Moro e pela cosmovisão dos que agora estão sendo chamados de olavistas. Votei em um plano de governo muito bem detalhado, votei em um candidato autêntico e honesto. Um candidato que batia de frente com o establishment e que representava a mudança da velha maneira de fazer política. Não votei e jamais votaria em um plano de governo positivista proposto por generais que trocaram coturnos por pantufas. Jamais votaria em um candidato que concorde que o aborto é uma decisão da mulher, que queira o controle das mídias sociais, o desarmamento civil, que fosse contra as privatizações, ou um candidato que trocasse afagos com a extrema imprensa. Não critico as Forças Armadas, pois esta cumpre o seu papel institucional e em outros tempos livrou o país de se tornar uma ditadura comunista. No entanto, é quase impossível que seus integrantes saiam ideologicamente incólumes de qualquer influência depois da instituição passar mais de 30 anos sendo aliciada por governos populistas de esquerda. E isso fica claro diante da postura de determinados generais que agora estão usufruindo de um poder que antes não possuíam. Generais que, não entendendo direito o papel que deveriam cumprir sob o comando de um presidente eleito, tentam, dentro de um governo legítimo, estabelecer um plano ilegítimo que não foi aprovado nas urnas. Aí eu te pergunto, onde estavam esses generais enquanto o Brasil era espoliado por um projeto criminoso de poder? Onde estavam quando os nossos cofres públicos financiaram ditaduras genocidas? Onde estavam quando o PT colocou Aldo Rebelo, um notório comunista, como ministro da Defesa? Estavam todos no mais profundo silêncio. E agora que saíram do ostracismo e ganharam os holofotes, começam a entrar em contradição com um projeto de governo escolhido por mais de 57 milhões de brasileiros. E definitivamente nós não expulsamos o Alckmin do cenário político nacional para agora sermos governados por tucanos fardados. Bom, mas o que precisamos entender aí nessa história toda é que quando Olavo de Carvalho tece críticas a alguns desses militares do governo, ele não faz isso como o guru do Bolsonaro ou como integrante do governo, mas como um cidadão no exercício de sua liberdade de expressão. E não, isso não representa uma disputa por poderes, uma porque o homem da Virgínia não almeja um cargo em Brasília, por sinal, dispensou 2 ministérios que o Bolsonaro lhe ofereceu. E outra porque ele sabe que no atual arranjo das coisas não tem mais como Bolsonaro governar sem os militares. O próprio é um militar e construiu uma base militar dentro do seu governo. A grande verdade é que todo o establishment brasileiro sonha com a queda do Bolsonaro. E sem o apoio desses militares, um impeachment poderia ser tramitado em 2 tempos. O presidente sabe disso e o Olavo também. Por isso é importante que se mantenha essa base militar. Mas por outro lado, também é importante que os militares, que promovem aí um profundo desalinhamento com o governo, sejam plenamente expostos, para que o público saiba quem é quem. A falha possivelmente esteja apenas no momento em que isso está sendo feito, visto que estamos às vésperas aí da aprovação da reforma da Previdência. Se o Olavo de Carvalho cometeu algum tipo de erro, não foi no teor de suas críticas, eu concordo com cada uma delas, mas talvez no timing e na forma com que elas vieram à tona. O ponto de conflito aí que muita gente ainda não entendeu é que as Forças Armadas sempre nutriram uma postura nacionalista e positivista de governo,
o que não tem absolutamente nada a ver com a visão de liberalismo econômico, de preservação de costumes tradicionais, de liberdade individual e guerra cultural que balizam o governo conservador conforme proposto por Bolsonaro. Foi exatamente aí o posicionamento político das Forças Armadas que permitiu, durante o regime militar, o domínio dos progressistas em todas as nossas interfaces culturais, assim como permitiu que uma esquerda mais moderada se articulasse a ponto de se tornar a única plataforma política no processo de redemocratização do país, que resultou, no ano de 1988, na criação de uma Constituição socialista. E o Bolsonaro, como militar, veio dessa mesma escola. Porém, ao trilhar o caminho que o levou a ser o favorito aí das últimas eleições, aprendeu a ser conservador. E muito por influência daquele que hoje a mídia chama de o guru da direita. No entanto, o verdadeiro vilão dessa história toda não é o Olavo e nem mesmo os generais de pantufa, mas a extrema imprensa, que aproveita aí para dar proporções catastróficas nesse conflito e assim emplacar uma fissura no governo, fortalecendo justamente o lado dos militares, que não lhe oferece aí maiores riscos, e jogando a culpa de todo o problema no lado que conseguiu quebrar a sua influência hegemônica no país, no caso, o Bolsonaro e os chamados olavistas. O presidente aí, por sua vez, age de forma dúbia, afirma seu apreço por Olavo, deixa aí seu filho livre no Twitter, mas também não rechaça a atitude dos generais. E, na minha opinião, faz muito bem. Afinal, colocar panos quentes nesse conflito é essencial para que, nesse momento, o foco seja a aprovação da reforma da Previdência, que, se não passar, deixará todos de mãos atadas diante de um país quebrado e sem futuro. Eu só espero que depois o Bolsonaro tenha culhões para colocar esses militares desgarrados nos seus respectivos lugares e devidamente alinhados com a narrativa que o fez subir a rampa do Planalto. Bom, isso tudo aí que eu acabei de falar é a minha análise dos fatos conforme eles estão se apresentando para nós. Mas existe uma outra perspectiva dessa história, uma suposição, que pode ser aí uma baita viagem da minha parte, mas que mesmo assim eu quero compartilhá-la com vocês. Com relação ao general Santos Cruz, está mais do que óbvio a sua incompatibilidade com as propostas do governo Bolsonaro. Depois aí da sua declaração execrável sobre o controle das mídias sociais, ele foi acusado de querer manter dentro da Apex o financiamento de grupos esquerdistas, a ponto aí de despedir Letícia Catel, que até então estava cumprindo a tarefa de despetizar a instituição. E isso, para mim, já é motivo mais que suficiente para a sua exoneração. Mas o que realmente me intriga é o que está acontecendo com o general Mourão. Eu lembro aí de uma palestra que ele deu em 2017, se eu não me engano, na maçonaria, em que expunha com brilhantismo todas as deficiências do país. Lembro também que durante a campanha presidencial, além de demonstrar um completo comprometimento com o discurso do Bolsonaro, Mourão dizia que no governo seria a sua espada e o seu escudo. Eu estava torcendo aí para que o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança fosse o nosso vice-presidente. Mas achei sim a escolha do general Mourão coerente. Só que aquele homem que disse na cara da Miriam Leitão que heróis também matam, agora troca afagos com a extrema imprensa e se posiciona como alguém aí que saiu diretamente das entranhas do establishment que o Bolsonaro combate. Não podemos negar aí que a mídia e toda a esquerda estão namorando o nosso vice-presidente. E entre eles é unânime que Mourão,
ao contrário do Bolsonaro, é um homem muito mais sensato e mais preparado para comandar o país. Agora, imagina se fosse o Bolsonaro fazendo aí esse papel de falar o que a imprensa quer ouvir e de dar declarações que, em certa medida, atendem às expectativas da esquerda. Eu seria o primeiro a vir aqui para fazer um vídeo o chamando de traidor. No entanto, Mourão, que é o vice-presidente e por isso não tem aí poder de atuação prática, passou a fazer esse papel de ser o lado esquerdo do governo, enquanto Bolsonaro, que é quem tem o poder de fato, se mantém fiel ao lado direito. E assim, ambos governam para todos, só que um apenas no discurso e o outro de forma efetiva. Estratégia, meus amigos, e não podemos esquecer que militares são estrategistas por excelência. Aí eu te pergunto, será mesmo que o Mourão, que foi duramente atacado pelas suas declarações aí durante as eleições, hoje mudaria completamente o seu posicionamento? Você concorda aí que isso é um tanto quanto estranho? Podemos até imaginar uma conversa aí entre o presidente Bolsonaro e o seu vice, onde o Bolsonaro chama Mourão de canto e fala o seguinte: olha só, andei conversando com o general Heleno e com o general Rego Barros e chegamos à conclusão que a partir de hoje você só falará aquilo que a imprensa quer ouvir. E se passar despercebido que você agora está do lado deles, o Carlos, para chamar a atenção, vai arrumar uma briga nas redes sociais com você. Aí depois disso, com certeza toda a imprensa e boa parte da esquerda vai começar a te defender e por consequência teremos um presidente de direita e um vice simpático à esquerda. Eu mordo e você assopra. E dessa forma vamos controlando a forte oposição ao nosso governo, tá ok? E Mourão aí, por sua vez, responde: entendido, presidente. Missão dada é missão cumprida. E se realmente é isso que está acontecendo, o Olavo de Carvalho também caiu nessa história e acabou reforçando toda a estratégia. Mas calma, como já falei, isso é apenas uma suposição. Uma hipótese que até faz aí um certo sentido. E confesso que eu torço para que essa suposição seja verdadeira. Pois do contrário, Bolsonaro está com uma verdadeira cobra do seu lado, que está apenas esperando o momento ideal para dar o seu bote fatal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. E principalmente o que você acha aí da conduta do Mourão. Será que ele tipifica uma rebelião da ala militar contra o Bolsonaro? Será que o general deseja tomar o lugar do capitão na conduta desse país? Ou tudo isso não passa de uma estratégia muito bem arquitetada, onde os dois, contrariando o que aparenta, estão muito bem coesos em prol do Brasil? E por hoje é isso aí. Deixa o seu like e compartilhe ao máximo esse vídeo para ele ganhar relevância. Confere se está tudo ok com a sua inscrição e com o sininho. Se puder contribuir com o canal com qualquer valor, vou deixar o link do nosso Apoia-se aqui na descrição. Então até o próximo vídeo. Valeu!